Abra a palavra do Senhor, então, em Romanos, no capítulo 12. Santa e Sagrada Escritura do Senhor. Em Romanos, no capítulo 12. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia. Novo Testamento, quase na metade do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e depois Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vou pedir para o irmão Cledimar vir aqui na frente e ler para nós. Romanos 12, 12. Amém. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aleluia. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O apóstolo Paulo então escreve essa carta aos romanos, ele que não conhecia a igreja de Roma, mas ele tem um desejo muito grande de visitar esses irmãos, né? Ele não é o fundador, o plantador da igreja de Roma, mas ele conhece muitas pessoas de lá. Vocês vão se lembrar em Atos dos Apóstolos que ele fala de Priscila e Áquila, um casal, então que o apóstolo Paulo conhecia, que eram amigos dele, cooperadores do evangelho. E vocês vão ver que no capítulo 16 desta mesma carta de Romanos, o apóstolo Paulo ele dá uma lista de pessoas, então, que são cooperadores dele no evangelho. E essas pessoas que fazem parte da igreja de Roma. Essas pessoas que têm auxiliado o apóstolo Paulo nas suas viagens, nas vezes que o apóstolo Paulo tem plantado a igreja. Então ele tem muitos cooperadores, e mesmo sem ter plantado a igreja de Roma e sem conhecer a maioria daquelas pessoas, já no capítulo 1, o apóstolo Paulo desta carta, ele fala do desejo de ir ver esses irmãos e que ora por eles e que se alegra também conhecendo o testemunho desses irmãos. O propósito do apóstolo Paulo enviar essa carta, ele tem alguns propósitos. Um deles é pedir auxílio para a igreja de Roma, porque o apóstolo Paulo, então, ali nas regiões da Ásia, ele já tinha plantado inúmeras igrejas e já não existia lugares ali onde ele já não tivesse trabalhado, onde ele não tivesse passado, plantado igrejas, ou irmãos não tivessem feito isso. Então ele tem um intuito, os olhos voltados para a Espanha, e ele quer ir para a Espanha, ao norte, então subindo, passando por Roma, e ele clama aos irmãos, que os irmãos ofertem na vida dele, né, pedindo auxílio financeiro, para que ele passasse então por Roma, ficasse lá alguns dias, e recebesse essa oferta, que ele disse que é um privilégio para os irmãos estar ofertando na vida dele, para ir para a Espanha pregar o evangelho, onde não tinha ainda sido proclamada a mensagem. A carta de Romanos é uma carta muito conhecida, e ela ficou sendo conhecida como o evangelho dentro do evangelho. Esta carta, então, ela contém a exposição sistemática do evangelho. O apóstolo Paulo, que era um homem de grande conhecimento judaico, depois da sua conversão, então, ele passa a escrever cartas, e esta carta é a maior das que nós temos que ele escreveu, né, que está aqui no Novo Testamento, e é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho, que desde o começo ele trata sobre um tema central, que é a justificação pela fé. E ele vem desenvolvendo por que somos justificados pela fé, porque não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Então no capítulo 1, capítulo 2 e 3, ele vai expor que todos somos pecadores, todos nós estamos debaixo da ira de Deus, e ele vai começar a falar da justificação a seguinte, e ele começa a falar do Evangelho, das boas novas, do sacrifício de Cristo. Depois ele vai falando da aplicação disso nas nossas vidas, o que traz de resultado essa justificação pela fé, essa salvação pela graça de Deus. E no final da sua carta, então, ele dá alguns conselhos práticos, né, como o cristão deve viver. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 10. O capítulo 10, no versículo 1 e 2, vocês podem seguir aí comigo, ele trata sobre o assunto de vivermos uma vida de sacrifício. Já no primeiro e segundo versículo, ele vai falar que nós devemos ser sacrifícios vivos, santos e agradável ao Senhor. E do versículo 3 ao 8, então, ele fala sobre presentes da graça. São bênçãos que nós recebemos, nós cristãos recebemos do Senhor, esses presentes que vêm da graça de Deus. Ele fala de coisas que nós experimentamos, bênçãos que nós experimentamos já nesta vida, né, que diz respeito à graça de Deus e estão ligadas às coisas vindouras, à glória vindoura, como ele fala nesta carta.
O versículo 9 até o versículo 21, ele fala das marcas do verdadeiro cristão. Então aí ele já está começando a dar algumas aplicações práticas de como deve ser a vida do cristão. Nós todos pecadores, mas salvos pela graça, justificados pela fé. Somos salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E qual é o resultado disso na nossa vida e como deve ser a nossa conduta? Como que essa graça, essa justificação, esse evangelho se aplica na nossa vida? Então do 9 ao 21 ele vai estar falando das marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro cristianismo. Você pode ler do 9 ao 21 em casa, e se você se diz cristão, ou se você conhece alguém que se diz cristão, você que está assistindo essa live, pode ser que você conheça mais pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. Você então pega esta lista, o que o apóstolo Paulo está dizendo aí, e compare com a vida dessa pessoa. Compare se ela se porta dessa maneira, aí você vai ver se ela tem uma conduta cristã de verdade. O versículo 11 aí, Romanos 10, 11, leiam comigo, faz favor. Diz assim, capítulo 12, aliás, versículo 11, diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Repetindo, capítulo 12, eu me enganei de antes, falei o capítulo 10, né? O capítulo 12, então, no versículo 11: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele já está falando de como nós devemos servir o Senhor. Nós devemos ser zelosos, e a palavra fervoroso aqui quer dizer também isso. Sejam zelosos, tenham vontade, tenham alegria, perseverem para servir ao Senhor. Sirvam dessa maneira, sejam zelosos na maneira que vocês servem ao Senhor. Em todas as coisas que vocês fazem para o Senhor, vocês devem ser então fervorosos, zelosos, fervorosos no Espírito, agir espiritualmente, andar no Espírito, viver no Espírito, ter o fruto do Espírito, agir desta maneira. Então, o apóstolo Paulo aqui começa a falar sobre a maneira que nós devemos servir ao Senhor. E no versículo 12, que foi o versículo a qual nós lemos aqui nessa noite, o apóstolo Paulo vai dar 3 atitudes que nós devemos ter. Ele dá aqui como mandamentos, mas 3 atitudes que o cristão verdadeiro tem que ter para servir ao Senhor. Essas 3 atitudes, elas estão entrelaçadas uma na outra. Vocês viram no versículo que ele está separado corretamente em 3 partes, e essas 3 atitudes estão ligadas uma na outra. Uma depende da outra, uma está ligada na outra. E essas 3 atitudes então estão ligadas ao amor a Deus. Aquele que ama a Deus verdadeiramente, ele tem essas 3 atitudes, porque elas estão ligadas ao amor. E isso nós vamos ver mais adiante. Então, somente com essas 3 atitudes, nós como cristãos verdadeiros podemos servir ao Senhor, independente da circunstância, independente da situação que estamos passando. Nós conseguimos manter a nossa calma e servir o Senhor. Nós conseguimos continuar focando no Senhor, na palavra do Senhor, em espírito, para desenvolver o que Deus quer que a gente faça, para continuar servindo ao Senhor em qualquer circunstância. E hoje é muito pertinente falar sobre isso, porque vivemos algo que a maioria de nós nunca viveu. Talvez é a primeira pandemia, algo mundial dessa magnitude, de ficar em quarentena, de ter que ficar nas suas casas, de ter o mínimo contato possível no comércio e tudo mais. Eu acho que é a primeira vez que estou passando. Então, nós estamos sendo constantemente pressionados, a igreja sendo perseguida, as leis sendo feitas para que o culto não aconteça nem por transmissão. Concordem, o culto público não está acontecendo nesse momento, mas alguns lugares estão invadindo, autoridades invadindo igrejas, e até a reunião de poucas pessoas ali, porque é necessário para a manutenção da transmissão, como nós hoje que estamos aqui em 5 pessoas, porque é necessário que estejamos em 5 pessoas para transmitir esse culto. A galera do louvor, as pessoas que estão aqui nos ajudando na transmissão, é necessário para a manutenção do culto, nada a mais que isso. Mas em muitos lugares então tem autoridades barrando até que isso aconteça. Então, nós temos que entender qual é a maneira que nós vamos continuar servindo ao Senhor, independente das circunstâncias, como nós devemos nos manter, servindo ao Senhor, sendo zelosos com o Senhor, sendo fervorosos no Espírito, e quais são as atitudes que nós devemos ter.
vendo tudo isso que estamos passando, essa quarentena, essa pandemia, crise, tudo que temos vivido, e na verdade tudo que a igreja viveu ao longo da história, a perseguição, passaram por outras pragas nossos irmãos na fé, passaram por genocídios, e a igreja se manteve firme. E hoje nós vamos ver então as 3 atitudes para servir ao Senhor em meio a essa pandemia. 3 atitudes para servir ao Senhor em meio à pandemia. O começo dela, então, a primeira atitude é já o começo do versículo 12 ali, Romanos capítulo 12, versículo 12, vocês podem seguir comigo ponto a ponto dessa pregação, que nós temos como costume expor a palavra do Senhor de maneira explicada, ponto a ponto, né? E hoje, como é um versículo só e são atitudes diretas que o apóstolo Paulo fala aqui, vocês vão conseguir compreender bem o que o apóstolo Paulo está expondo para a igreja de Roma, que também é para nós nos dias de hoje, pois nós somos a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. A primeira delas, então, a primeira atitude que um cristão verdadeiro, é a marca de um cristão verdadeiro, essa primeira atitude, assim como as outras 2 que virão, são marcas do cristão verdadeiro. Como um cristão verdadeiro deve agir, qual a atitude que ele deve ter, independente da circunstância que está ao seu redor. Qual é a marca do verdadeiro cristianismo? A primeira atitude que nós devemos ter, então, para continuar servindo o Senhor, nós como igreja, continuarmos servindo ao Senhor é esta: alegrem-se na esperança. Algumas traduções vai estar ali, regozijem-se na esperança. E é exatamente o significado dessa palavra, regozijem-se, é alegrem-se, é estar contente, ficar extremamente alegre. O grego, ali nas línguas originais, dá como este significado, estar então extremamente alegre. Vocês com certeza já estiveram extremamente alegres. Houve momentos da nossa vida que nós esbanjamos essa alegria no Senhor. Há momentos a qual nós estamos mais próximos do Senhor e isso fica mais evidente na nossa vida. Em tudo que nós fazemos para o Senhor, que estamos falando aqui de servir ao Senhor em meio a esta crise, essa pandemia, quando alguém está alegre, extremamente alegre na esperança, você vê o resultado do trabalho dessa pessoa, você vê o resultado da vida dessa pessoa. Então, alegrar-se, regozijar-se é estar extremamente alegre. E veja que interessante, essa alegria é na esperança, não é se alegrar com a esperança, é se alegrar na esperança. Qual a esperança que é essa? A esperança da vinda de Cristo, a esperança de santidade, a esperança de ter um corpo glorificado, a esperança de vida eterna. Lembrando que a vida eterna não se compara com nada das bênçãos que o apóstolo Paulo já falou aqui no capítulo 12 de Romanos. A vida eterna, Jesus diz que é conhecer a Deus. A vida eterna, viver eternamente é conhecer ao Senhor. Eu acredito que a maior alegria que nós temos de nos alegrarmos nessa esperança é saber que um dia nós vamos estar na presença de Deus e vamos poder conhecer Ele. A nossa mente nesse momento, o nosso raciocínio, o nosso intelecto não consegue se aproximar de Deus, do intelecto de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Nós podemos apenas senti-lo, nós podemos apenas aprender o que a Bíblia nos revela, o que Ele se revela a nós. Mas um dia temos essa esperança que viveremos com Ele para sempre. Lá onde não haverá doenças, não haverão crises, não haverá choro, nem dor, nem lamento, porque as coisas velhas serão passadas e nós aguardamos ansiosamente o dia do Senhor. O dia que Ele virá para o nosso resgate, então vamos morar com Ele para sempre. Esse é o motivo da alegria. Nós nos alegramos nesta esperança de estar com o Senhor. Filipenses no capítulo 4, versículo 4, vocês podem manter a Bíblia aberta em Romanos e acompanhem conosco no projetor, ou se você for rápido o suficiente, você pode abrir. Se você conhece bem a Bíblia, você vai conseguir abrir rapidinho aí. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja que o apóstolo Paulo também, a igreja de Filipos, ele fala sobre esta alegria, e ele diz que esta alegria está no Senhor, ou seja, nada desta terra, nada deste plano, nem as bênçãos passageiras de Deus, que Deus nos abençoa, temos o ar para respirar, temos comida, bebida, temos a graça de Deus, mas nada das bênçãos que Ele nos dá nessa terra material, nada se compara
em estar com Ele, e a alegria está nele. Então, a fonte da nossa alegria, a fonte do cristão estar alegre não está nas coisas terrenas, mas está no Senhor. Não é se alegrar com o Senhor, como duas pessoas que por um motivo se alegram juntas. Não, mas o Senhor, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, e nele nós que vivemos, nos movemos, agimos, pensamos, andamos, falamos, é nele que nós também nos alegramos. Se alegrem-se no Senhor. Não há nada superior, não há nada nesta terra, não há nenhum bem material que faça com que nós sintamos uma alegria completa, a não ser a alegria que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim, vocês conhecem muito bem esse texto. João, capítulo 14, versículo 1 e 2, diz: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E Jesus termina dizendo assim: vou preparar-lhes um lugar. Nós podemos nos alegrar à esperança, porque quando nós nos alegramos da esperança das palavras de Cristo, nós sabemos que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E Ele nos deixou estas palavras, que nós não devemos nos andar perturbados, com o nosso coração aflito, porque os discípulos estavam dessa maneira. E Ele sabia que os discípulos iam continuar, e Ele sabia que logo após Ele ia ser preso, então os discípulos iam ficar perdidos, aflitos e angustiados, sem saber o que fazer. Então Ele já se antecipa, Jesus, Deus, conhecedor do que eles estavam passando, Ele diz: não se turbe o coração de vocês, mas creia. Creia em Deus e também creia em mim. Olha, eu estou falando para vocês, eu irei. É necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite, é necessário que eu seja levado ao céu, mas vocês não vão permanecer aqui. Eu não vou deixar vocês, mas no dia do Senhor, vocês vão estar comigo para sempre. E é duas esperanças que nós temos: ou da vinda do Senhor e nós estaremos com Ele para sempre, ou morreremos e vamos então viver com Ele para sempre. Aquilo que acontecer primeiro vai fazer com que nós estejamos com o Senhor, seja a vinda do Senhor ou seja a morte. Nós temos essa esperança. O cristão verdadeiro, ele não tem medo da morte, ele não tem medo das circunstâncias, porque ele se alegra na esperança de estar com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de sofrer tanto, é por isso que depois dos apóstolos, discípulos ao longo da história, de sofrer tanto, o apóstolo Paulo disse assim: morrer para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, quer dizer, e morrer é lucro. Como que alguém pode chegar ao ponto de dizer que a morte é lucro? Se viver, eu vou viver com Cristo, mas se eu morrer, para mim é lucro. Por quê? Porque era alguém que não estava se alegrando com a morte, mas estava se alegrando no Senhor, na esperança de que passando pela morte ele está com o Senhor. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos comentando sobre isso, e até o Paciência, um amigo meu, o Thiago, ele colocou numa dos raps, ele canta rap assim como eu canto rap cristão também, e ele colocou em uma das suas músicas, das suas letras, ele disse assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. O apóstolo Paulo entendeu a diferença dessas palavras. Ele entendeu que se for necessário passar pela morte para ver o Senhor, nós nos alegramos nesta esperança, porque temos a certeza que estaremos com Ele. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz assim: o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A morte não é o fim, a pandemia não é o fim, as circunstâncias, a crise, a fome, as perseguições, as tribulações não são o fim. Porque aquele que permanece para sempre é aquele que está no Senhor, é aquele que se alegra no Senhor, é aquele que confia no Senhor. Aquele que confia na sua casa, se vir uma catástrofe ou qualquer coisa, pense um cristão, o dia que começar a grande tribulação mesmo, que as casas, os carros começarem a ser confiscados, o cristão verdadeiro vai continuar se alegrando no Senhor. Mas aquele que não for, aquele que ainda está permanecendo, buscando a alegria desse mundo, quando perder essas coisas, perde a alegria também. Nós não perdemos o Senhor.
Ele nos resgatou, nós estamos na mão dele. Então nós temos essa esperança. E Romanos vai dizer que essa esperança não nos decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós que estamos estudando aqui no ministério a carta de Paulo aos Romanos, nós estamos agora no capítulo 6, acabamos de terminar o capítulo 5, nós estudamos esse versículo, e a esperança aqui não é algo como o mundo, não é uma esperança mundana, é algo espiritual. Eu vou explicar a diferença para vocês. A esperança, segundo o mundo diz, é algo que você espera que aconteça. Vamos colocar um exemplo bem simples e prático aqui para vocês entenderem. Sobe uma nuvem escura no céu, você tem a esperança que vai chover, você está esperando, mas é incerto. Pode ser que sim e pode ser que não. Você tem a esperança de que um plano teu dê certo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Romanos, no capítulo 5, quando ele diz a esperança não nos decepciona, é que essa esperança não é incerta. É algo certo. Quando diz, essa esperança não nos decepciona, quer dizer o seguinte: você espera que Jesus te salvou, você crê que Jesus te salvou, você espera estar no dia do Senhor, e você vai chegar na presença de Deus sabendo que é indigno de estar ali, mas Jesus vai dizer assim: bem-vindo, filhos do meu Pai, venham, se alegrem comigo, venham vocês que me deram de comer, que me deram de beber, que me viram enfermo, estiveram comigo. E Romanos 12 vai estar tratando de tudo isso daí. Que não se alegraram com a injustiça, que perseveraram, que foram zelosos. Vinde a mim. E nós cremos que então temos a esperança de chegar lá naquele dia. E essa esperança não nos decepciona, porque é impossível que nós, cristãos resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a quem Cristo morreu para nos dar a salvação, chegamos lá na presença de Deus e Ele diga assim: não, você vai para outro lado. Você não vai ter essa decepção, você não vai estar decepcionado. Você esperou, aguardou a vida inteira por salvação, e naquele dia do Senhor você chegou lá e descobriu que não era salvo. Não, é impossível isso. Aquele que tem uma conduta cristã, que foi salvo por Cristo, que mostra pelas suas obras que foi salvo, é impossível que ele então torne a perdição. Muitas pessoas acreditam em perda de salvação, eu não acredito. Porque se a salvação não depende de mim, depende de Cristo, de quem Deus é, e Ele é o bom pastor, então também não depende de mim perder uma coisa que não está nas minhas mãos, mas está nas mãos dele. Por isso nós podemos nos alegrar nessa esperança, nós podemos nos alegrar porque Deus, Ele é fiel a nos guardar até o fim, para então estarmos na presença dele naquele dia e viveremos com Ele para sempre. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós nos alegramos nessa esperança, porque nós sabemos que não somos dessa terra, e que independente das coisas, circunstâncias que nós passamos nessa terra, nós somos felizes porque Cristo virá nos resgatar, e um dia receberemos um corpo glorificado, semelhante ao dele. Romanos capítulo 15, versículo 13, você que tem a tua Bíblia na mão aí, se você virar 2 ou 3 páginas, você pode ler comigo aí, Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ler de novo, para que vocês entendam. Que o Deus da esperança, Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa esperança, nos encha desta alegria espiritual, desta paz espiritual, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nos alegrar nesta esperança é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus nós podemos nos alegrar, nos encher dessa paz, nos encher desta alegria, porque temos uma esperança espiritual, uma esperança verdadeira e uma esperança que é repleta de provas.
provas arqueológicas, provas científicas, e nós temos a maior das provas desta esperança que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus manifestando o seu poder nas nossas vidas. Não importam as provas externas, porque já estamos completamente convencidos pelo Espírito Santo, já temos o dom da fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Esperança naquilo que virá. Amém? A segunda atitude, então, no mesmo versículo 12 aqui de Romanos 12, é mais uma marca de um cristão verdadeiro, é uma marca daquele que consegue servir ao Senhor independente das circunstâncias. O cristão verdadeiro, ele consegue permanecer servindo a Deus, sendo zeloso no seu serviço a Deus. Então a marca do verdadeiro cristianismo, de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro nascido de novo, é também: sejam pacientes na tribulação. Eu acho que essa parte é uma das partes que se encaixa bastante com o que nós temos vivido hoje. Apesar de eu não ser tão assim escandaloso como muitos dizem aí, não, aí os sinais e tudo mais, eu acredito que o tempo se aproxima, acredito que as coisas que acontecem estão no controle de Deus, acredito que Ele está derramando a sua ira sobre a humanidade, mas eu também acredito que nós nem estamos passando por tão grande tribulação assim. Se nós olharmos para a história, para o passado, se nós olharmos para a perseguição dos nossos irmãos cristãos, eu estou falando de nós, a Igreja de Cristo em Francisco Beltrão, Paraná, Brasil, América do Sul, mundo. Vamos olhar para o Oriente Médio, vamos olhar para a China, vamos olhar para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento, e quantos estão sendo mortos e torturados nesse momento. Ser paciente na tribulação, eu acredito que para nós é muito mais fácil, porque as leves e momentâneas tribulações que nós aqui no Brasil estamos vivendo, é uma que outra lei, uma que outra autoridade impedindo algumas coisas aí, mas ainda temos a liberdade de estarmos aqui gravando, de estarmos nos reunindo, fazendo louvores ao Senhor, compartilhando a palavra do Senhor e transmitindo pelas redes sociais. Então, quando a palavra diz aqui, essa segunda atitude que nós devemos ter, sejam pacientes na tribulação, o significado aqui de paciente é ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir, perseverar sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, aguentar bravamente e calmamente. Veja que interessante aqui, para resumir para vocês, para traduzir um pouco para vocês o que ele está dizendo aqui, qual é o significado dessa palavra? É o cristão que não está passando por tudo isso murmurando. É aquele que não está colocando a culpa no Senhor das coisas que estão acontecendo. É aquele que não vive resmungando com o Senhor. É aquele cristão que não tem a síndrome da cruz lá, mas Cristo tinha o motivo. Mas tem aquele cristão que acha que Deus abandonou ele. Tem aquele cristão que acha que tudo é muito pesado para ele, que tudo é muito difícil para ele, que a vida do outro é abençoada, mas na vida dele que não dá nada certo. Eu acho que ele nunca leu os sofrimentos de Paulo. Eu acho que ele nunca ficou sabendo dos sofrimentos de Cristo. Mas tem cristão que está aí diariamente murmurando pelas coisas materiais, pelas coisas dessa terra, pelos seus negócios nessa terra, porque muitas vezes os nossos planos, e eu também passo por muitas vezes isso daí, muitas vezes os nossos planos não dão certo, mas Deus tem todo o controle. Mas o cristão que tem uma atitude de ser paciente na tribulação, ele não é um cristão que vive murmurando. Ele não é um cristão que vive reclamando. Ele é um cristão zeloso que está ali se esforçando cada vez mais para desenvolver o seu ministério para com Deus. Ele não está murmurando. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 trata sobre o fruto do Espírito. Eu vou ler esses dois versículos que é o fruto do Espírito completo para que vocês identifiquem o que nós estamos falando. Gálatas 5, 22 ou 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que interessante, nós temos mais uma atitude, assim como a primeira, que é espiritual. Esta alegria é espiritual, vem do Senhor, a esperança vem do Senhor. Agora nós temos outra atitude, que é ser paciente, deparado, enfrentando, passando em meio às tribulações. E a paciência é algo espiritual, é uma atitude espiritual.
Por isso que somente o cristão tem, é uma atitude que vem de Cristo para nós, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é como uma laranja que tem os seus gomos, e um desses gomos é a paciência. Então esta paciência que a Bíblia está dizendo aqui, não é algo material, não é algo que eu sou paciente no tempo que eu quiser, eu sou paciente conforme as circunstâncias ao meu redor. Está falando de uma paciência de ter essa esperança. Eu tenho essa esperança, eu sei que eu vou morrer e vou estar com Deus, ou Ele vai vir antes da minha morte, eu sei que Ele está me guardando para aquele dia, eu sei que Ele está me santificando, me transformando, então eu posso aguardar esse dia com paciência. Eu posso ler o livro de Apocalipse e ler lá que um dia nós vamos estar num lugar que já não haverá choro, nem dor, nem lamentos, e já as coisas velhas serão passadas, e posso olhar para esse mundo e ver tudo o que passamos, tudo o que sofremos, tudo que somos perseguidos, caluniados. Muitos somos pobres e temos menos do que a maioria da sociedade. Muitos estão sendo mortos, perseguidos, torturados. Muitos estão doentes, muitos passando por várias dificuldades nesta crise, nessa pandemia. Mas nós podemos olhar para todas essas coisas ao nosso redor e nos acalmar no Senhor e aguardar pacientemente até que Ele cumpra as suas palavras e o seu propósito para nós nesta terra. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro é paciente. Então, mais uma informação sobre essa paciência que a palavra do Senhor está nos dizendo, que nós devemos ser pacientes em meio à tribulação. A paciência é algo espiritual e está extremamente ligada ao amor. O amor é paciente, aquele que ama verdadeiramente, ele não está aflito com tudo que está acontecendo, porque ele ama incondicionalmente, então ele tem a certeza de que as promessas de Cristo serão cumpridas na sua vida. Por mais que haja tribulações, por mais que nós podemos passar por dificuldades, por mais que nós podemos enfrentar doenças, crises, nós podemos aguardar pacientemente, porque nós temos um amor incondicional. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e sabemos que Ele é fiel e também nos ama incondicionalmente. Então essa paciência é algo espiritual e está ligado ao amor. O amor é paciente, o amor suporta, o amor sofre e o amor permanece fiel. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tribulação aqui, então, para quem não sabe, agora que nós já vimos o que é a palavra paciência, tribulação significa todas as coisas ruins que passamos nessa terra. Todas as perseguições, todas as angústias, todas as tristezas, todo o desconforto que o mundo nos proporciona. Lembra que nós lemos que a nossa cidadania, a nossa terra, a nossa pátria celestial no céu, que nós não somos dessa terra? Então o cristão verdadeiro, o verdadeiro nascido de novo, enquanto ele está nesta terra, enquanto ele vive nesse mundo, ele vive em constante desconforto. E eu quero dizer para você, se você está confortável, você está vivendo uma vida confortável nessa terra aqui, eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando, se você está confortável com o mundo do jeito que ele está, provavelmente você não nasceu de novo. Provavelmente você não é cristão. Quando você olha para esse mundo, para o nosso governo, para a nossa política, para a nossa economia, e não só do nosso país, mas do mundo inteiro, se você vê a prostituição, o pecado se proliferando cada vez mais e aumentando e agredindo cada vez mais a moralidade bíblica, o padrão bíblico de viver, a igreja sendo atacada, a família cristã sendo atacada, se você está confortável, mas Deus está permitindo aí, e Ele tem o controle de todas as coisas, então, né, o que a gente pode fazer? Né? Eu estou vivendo aqui, né? Eles lá, eu aqui, eu respeito eles, me respeitam, né? A gente não pode ser tão agressivo, muitos dizem, né? A pessoa que vive dessa maneira, a pessoa que está confortável passando por esse mundo, é uma pessoa que nunca vai enfrentar tribulação, nunca vai enfrentar perseguição nenhuma, porque ela está se adaptando ao mundo. Este não é o verdadeiro cristão. A Bíblia está falando aqui da conduta de um cristão verdadeiro.
Então, tribulação aqui é tudo que nos causa desconforto nessa terra. E o cristão vai viver extremamente desconfortável nessa terra, porque ele sofre pelo pecado dele, sofre pelo pecado do mundo. Ele é perseguido, e se o verdadeiro cristão é perseguido, vocês podem ler lá em Mateus no capítulo 5, as bem-aventuranças lá que vocês vão ver. Bem-aventurados sois vós perseguidos. Jesus falando para nós. Alegrem-se, é uma dádiva do Senhor ser perseguido. Os discípulos, os apóstolos Pedro e João, quando apanharam lá, quando estavam pregando e fizeram curas, eles apanharam, eles saíram pulando de alegria, não porque apanharam, não por ter sofrido, mas por terem o privilégio de sofrer por Jesus. O verdadeiro cristão, ele não está confortável nessa terra. Então, tribulação é tudo que nos causa desconforto, é tudo que vem para nos tirar a paz, para nos atacar. Nós estamos desconfortáveis nessa terra, nós estamos atribulados, nós sofremos nessa terra. Mas em meio a toda essa tribulação nós temos que ter esse fruto do Espírito, ter esse amor verdadeiro, que a propósito no capítulo 12, no versículo 9, ele fala que o nosso amor não deve ser falso, não deve ser hipócrita, mas deve ser um amor verdadeiro. Então, se nós temos esse amor verdadeiro, nós aguardamos pacientemente a vinda do Senhor, o socorro que vem do alto, o dia que nós estaremos com o Senhor para sempre, e nós manteremos os nossos olhos fixos no Senhor, fitos no Senhor, e não nas tribulações que estão ao nosso redor. Atos capítulo 14, versículo 21 ao 22, quando eu li hoje esse texto, eu fiquei imaginando como a igreja daquela época recebeu, e eu imagino como alguns de vocês que estão nos assistindo ou verão esse vídeo depois no YouTube, vão ficar refletindo nesse texto aqui. Atos 14, versículo 21 ao 22. Eu quero que vocês reflitam depois que eu ler isso aqui. É o que eu espero, que cada um que esteja escutando esteja refletindo nessa palavra. E daí vocês imaginem a igreja daquela época recebendo isso. Imagine como vocês vão usar isso no dia a dia. Diz assim, está falando de Paulo e Barnabé aqui. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha só que interessante, a permanecer na fé, encorajando, o apóstolo Paulo e Barnabé encorajando aquela igreja, e é uma palavra para nos encorajar também. Por isso que eu quero ver a reação de vocês. Diz assim, encorajando a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino do céu. Você está triste aí? Você está na tua casa, você é um cristão, você crê em Cristo, você está triste? Então deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. É isso mesmo, nós temos que passar por um monte de sofrimento. Até chegar na vida eterna é assim mesmo. E nós temos que sofrer mais. Nós vamos sofrer mais, o verdadeiro cristão vai ser perseguido. E por que a gente não vai se apavorar com isso? Primeiro, porque não é nada novo, não é novidade nenhuma. Já está escrito que nós passaríamos por isso. E outra, que a nossa esperança é tão superior a tudo isso, a nossa alegria é tão superior e espiritual que tudo isso, que nós não conseguimos nem ficar mais tristes com as coisas dessa terra. Sim, desanimamos, desfalecemos. Nós podemos até desanimar, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Essa esperança é superior. A paciência é algo espiritual e é um amor incondicional que está nas nossas vidas. Então nós podemos passar por essa tribulação, e por isso que eu posso repetir como o apóstolo Paulo, e muitas vezes eu tenho dito para os irmãos aqui, nós precisamos passar por tribulações. Nós precisamos sofrer, mas você vai dizer assim, mas você é louco, pastor. Sofrer? Dá licença, sai daí. Está amarrado, bate na madeira. Sofrer? Não, eu não quero sofrer. Muitos cristãos hoje em dia, por causa desse falso evangelho que está sendo pregado, esse evangelho coach, esse evangelho da prosperidade, acham que não vai sofrer, que não vai passar por tribulação. Não lê Bíblia, né? Não lê o Novo Testamento. Porque esses pastores pegam um texto lá do Velho Testamento, distorce e jogam na goela abaixo das pessoas que estão escutando. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus falando, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É necessário que nós venhamos sofrer. Vamos voltar lá para Romanos 5. Você lembra que nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz que a esperança não nos decepciona? Vamos ler desde o começo do versículo 1 até o versículo 5, para que vocês entendam o que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5, e eu vou parando para fazer algumas considerações para que vocês entendam.
Diz assim em versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Por conta do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, nós somos justificados. Nós que éramos inimigos de Deus, hoje somos amigos de Deus. Nós podemos orar ao Senhor, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai agora. Ele nos comprou a preço de sangue, alto preço, e nós temos acesso a esta graça por meio da fé, que é um dom de Deus que Ele nos derramou, e estamos firmes. E quando a palavra de Deus diz aqui, nós vimos nos originais, nós vimos na língua original, nós vimos o que significa essa palavra firme, não quer dizer que é uma ação nossa. Olha só como estamos firmes, olha só como somos pessoas de oração, olha só como evangelizamos. Não é isso. Não é, Paulo não está dizendo que nós estamos firmes para nos vangloriar de uma atitude nossa, mas estamos firmes porque Deus nos mantém firmes, porque Deus nos guarda, porque Deus nos segura, porque Ele nos justificou. Pense comigo, alguém que é justificado, já foi justificado, já é justo perante o Senhor, de repente perdeu a salvação, agora passa a ser injusto, mas então quer dizer que o sacrifício de Cristo foi ineficaz? Ué, mas já não tinha sido justo, agora se tornou injusto de novo? Por isso que quando estamos firmes, a palavra está dizendo aqui, é de uma ação de Deus para as nossas vidas. O verdadeiro cristão busca santidade, busca viver em comunhão com Deus, sabe que é pecador, sabe que sofre, mas sabe que está em paz com Deus agora e pode pedir perdão dos seus pecados, que a ira de Deus não está mais sobre a vida dele. E uma das marcas do verdadeiro cristão é passar por tribulações. Vamos seguir o texto para que vocês entendam. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra nos gloriamos aqui quer dizer nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós olhamos para Deus, vemos o que a palavra nos diz, a glória futura, o dia glorioso da vinda do Senhor, e nós nos alegramos. E o texto continua dizendo assim: não só isso, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos no quê? Nas tribulações. Você está ficando louco, Paulo. Agora não é mais só eu que estou ficando louco. Paulo também está ficando louco, né? Sofrer, se alegrar sofrendo. Como assim se alegrar no meio das tribulações? E ele vai dizer agora em seguida que a tribulação produz uma série de características que fazem bem para o cristão. Ninguém quer sofrer. Eu não sou masoquista. Mas aquele que sofre por causa de Cristo, a tribulação produz nele algumas características que fazem com que ele cresça na fé. São elas, sigam comigo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação, aquele que já está amaciado, podemos dizer assim, que passou por grandes tribulações, que passou por provações, que passou por sofrimentos, é alguém que não se entristece mais tão fácil. É alguém que sabe que o Senhor está o guardando, alguém que sabe que o Senhor está ali mantendo ele na presença de Deus. Então essa perseverança, essa tribulação faz com que nós sejamos constantes. Quantos de nós aqui, e talvez os irmãos que estão vão nos assistir aí através desse vídeo, às vezes passam por, às vezes está orando, às vezes não consegue mais orar, às vezes consegue cultuar, às vezes não consegue, às vezes consegue ler a Bíblia, às vezes não consegue, às vezes está bem, às vezes está mal, está inconstante. O sofrimento produz em nós uma perseverança, que é fazer com que nós sejamos constantes, fiéis a Deus. Nós temos uma vida constante de oração, uma vida constante de evangelização, uma vida constante de santidade, uma vida constante na presença do Senhor. E o texto continua dizendo aqui: a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, então, da tribulação vai fazer com que eu seja perseverante, e quando Deus olha para mim, veja como esse filho é constante, veja como ele é apegado a mim, veja como ele se aproxima a mim, olha o caráter aprovado que ele tem. O caráter aprovado, a esperança. Voltou de novo. E o texto continua dizendo: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe como é que você pode ter certeza desta esperança? Porque quando eu citei o versículo 5, eu não expliquei ali o finalzinho dele. Como que nós podemos ter certeza? Que eu vou chegar no dia do Senhor e Ele não vai dizer assim: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Como que nós podemos ter essa certeza? O texto diz aqui, no finalzinho ali: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nós. Nós temos o amor de Deus.
então é certo que nós temos essa esperança verdadeira. E como que nós sabemos que temos o amor de Deus? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lembram das palavras do Senhor Jesus, que Ele nos enviaria o Consolador? Nós termos o Espírito Santo se movimentando, habitando dentro de nós, demonstrando o amor de Deus, nós podendo ter o privilégio de orar ao Senhor, sabendo que o Espírito Santo está ali nos auxiliando, é prova de que a esperança que nós temos é verdadeira e ela não nos decepcionará naquele dia. A tribulação faz bem para a vida do cristão. Eu sei que todas as vezes que eu tenho sofrido, as vezes que eu tenho errado, as vezes que eu tenho caído, as vezes que eu tenho sido teimoso, às vezes que eu tenho sido orgulhoso, às vezes que eu tenho pecado, Deus faz com que a gente sofra para que a gente largue essas coisas de lado. Larga de ser teimoso, larga de ser orgulhoso, larga de colocar esperança nas coisas dessa terra, larga de buscar felicidade nas coisas dessa terra, persevera comigo, estejam comigo, alegre-se comigo na esperança, sejam pacientes em meio a essa tribulação, que a tribulação não é para a destruição do cristão. A tribulação, Deus não manda uma tribulação, Deus não permite a tribulação para que o cristão pereça, mas para que ele seja aperfeiçoado, para que ele tenha um caráter aprovado. E muitos vão dizer que então essa tribulação é a escola do Senhor. Você lembra as pessoas que estão aqui, que fazem curso de Romanos comigo? A tribulação é a escola do Senhor. Quando você passa pela tribulação, você sai com essas características, você sai agora aprendendo. Vai vir tribulação? Não, eu já sei como eu devo agir. Tem algumas falhas de caráter, então vai sofrer ali para Deus te humilhar, para que você pare de ser orgulhoso, para que você pare de colocar confiança nas coisas terrenas, e isso é ótimo, porque a palavra de Deus diz que Deus repreende aquele que Ele ama e castiga aquele que Ele tem como filho. Deus, Ele não castiga o filho dos outros. Só tem 2 filhos nessa terra, os filhos do diabo e os filhos de Deus. Deus, Ele não castiga os filhos do diabo, Ele castiga os filhos dele, para salvação. O dia do juízo, Ele vai dar o fim necessário para cada um. Romanos diz assim, Paulo diz nos seus primeiros capítulos, que a ação de Deus para aquele que, no capítulo 1 ele já vai falar sobre isso, aquele que não é dele, aquele que não pertence a ele, aquele que rejeitou o Senhor, ele larga os desejos do seu próprio coração. Ele larga, é isso, quer pecar? Então vai, continue pecando. Mas o filho dele, quem é filho dele, ele repreende, ele castiga. Opa, volta aqui. Vai sofrer aqui um pouquinho agora para que você seja aperfeiçoado, para que você tenha um caráter aprovado. Nós, cristãos, não devemos enfrentar a tribulação como algo negativo, como algo ruim. Aquele que foi justificado por Deus, que agora tem paz com Deus, que se alegra no Senhor, que se alegra nessa esperança do Senhor, ele responde de maneira positiva às tribulações. Quando a tribulação vem, o cristão fala, não, é isso aí, Deus quer que eu passe por isso, então eu vou passar com Ele, eu vou passar agarradinho na mão dEle, eu vou passar por essa tribulação descansando nos braços do Senhor. Nós cantamos aqui no começo, né, em teus braços é o meu refúgio, e é de fato, a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria, a nossa salvação vem do alto, e nós temos essa cidadania celestial. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Nossa, que texto, né? Que texto lindo. Sabe por que Deus permite que tu passe a tribulação? Que eu passe por tribulação, não só para nos aperfeiçoar, mas para nós sabermos a atitude certa de tomar quando vemos os nossos irmãos passarem por tribulação. Nós podemos ali, nós que fomos consolados pelo Senhor, agora também podemos consolar outras pessoas. Vocês se lembram qual que é o ministério de todo cristão? Nós temos o ministério da reconciliação. Nós que fomos reconciliados com Deus, agora pregamos o Evangelho para que mais pessoas sejam reconciliadas com Ele. Nós passamos por tribulação para nós sermos aperfeiçoados e para nós também consolar aqueles que estão passando por tribulação. E eu digo que o consolo do Senhor é muito maior do que a tribulação. Não é ansiar, eu quero sofrer para ser consolado por Deus, não. Mas é pensar assim, que venha.
Se eu tiver que passar por isso, que assim seja, Senhor. Vou sofrer, vou chorar, vou me entristecer, mas vou me alegrar na esperança. Vou engolir o choro, vou me alegrar na esperança. Vou ser paciente em meio à tribulação, porque eu sei que o Senhor está usando isso para me aperfeiçoar e também para que eu sirva os meus irmãos, ajude os meus irmãos. Tiago capítulo 5, versículo 8 diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E nós aguardamos de fato a vinda dele, ansiosamente nós aguardamos, nós queremos, nós desejamos fortemente estar com o Senhor. A terceira e última atitude aqui então, no mesmo versículo, final do versículo 12, no capítulo 12 de Romanos, diz assim: terceira atitude de um cristão verdadeiro, a marca de um cristão verdadeiro. Perseverem na oração. A terceira atitude para que um cristão possa continuar servindo a Deus em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, é perseverar na oração. Estar perseverante na oração. Veja bem, as duas anteriores dependem dessa. Porque até então está tudo bonitinho, né? Não, vamos se alegrar no Senhor. É isso mesmo, nossa, que fácil, ó, vamos se alegrar no Senhor. Vamos se alegrar porque temos a esperança verdadeira. Não, tranquilo, vem tribulação, eu vou ser o cara mais paciente do mundo. Pode vir tribulação, eu sou o cara mais paciente do mundo. A grande verdade é que nós não agimos assim. Por isso que a terceira atitude, as duas primeiras dependem dessa terceira atitude. Você lembra que no começo eu falei que elas três estão interligadas, elas três estão interlaçadas e uma depende da outra? As duas primeiras dependem dessa terceira atitude, que é perseverar na oração. As duas primeiras atitudes, elas estão muito acima das nossas forças. Nós não temos forças o suficiente para nos alegrarmos na esperança do Senhor, nós não temos força o suficiente para ser paciente ao meio da tribulação. Por isso nós precisamos dessa terceira atitude, para que então no Senhor nós venhamos buscar força para se alegrar na esperança. Oh, peraí, estou passando por isso, mas eu posso me alegrar porque eu tenho uma esperança. Muitas vezes nós estamos olhando para o jornal, nós estamos olhando para a TV, olhando para as redes sociais, para as estatísticas, quem morre, quem vive e a economia, e nós acabamos esquecendo da esperança que temos. Então nós temos que olhar para essa terceira atitude e voltar a praticar essa terceira atitude para nós nos lembrar, não, eu tenho grandes motivos para me alegrar, porque eu tenho uma esperança superior a tudo nesse mundo. Ei, calma aí, estamos passando por tribulação? Vou ser paciente, porque eu sei para onde que eu estou caminhando, não estou caminhando para a perdição, não estou caminhando para a destruição, estou caminhando para a vida eterna, então calma aí, vou acalmar meu coração no Senhor. Por isso as duas primeiras dependem dessa terceira, porque está muito acima do nosso potencial, está muito acima das nossas forças. Então, em oração, nós buscamos a força do Senhor. O significado de perseverem aqui significa ser constante, atento a, ser constantemente atento a, ou seja, ser constantemente atento à oração, dar constante cuidado a algo, ou seja, a oração. Perseverar em oração, então, é estar constantemente cuidando de orar, atento em oração, perseverando em oração. Paulo, nas suas cartas, ele sempre trata sobre esse assunto, sobre oração. Nas suas cartas ele sempre diz que está orando pela igreja, pede para as igrejas orar por ele, diz que devemos batalhar em oração, diz que nós devemos orar continuamente, e alguns versículos nós veremos aqui. Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz assim, Efésios, capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orar no Espírito em todo o tempo aí não é como muitas pessoas acham aí fora. Está orando no Espírito é aquela pessoa que está rodando, falando palavras inteligíveis que ninguém entende. Isso não é orar no Espírito. Pelo contrário, bagunça não é nem orar. Cair, rolar, pular e gritar, isso não é ação do Espírito Santo. Isso é emocionalismo, isso é emoção. Não estou falando que a pessoa não pode cair por conta do poder de Deus. Mas bagunça não é lugar de bagunça no culto. É decência e ordem. Então muitas pessoas veem aqui como orar no Espírito isso. Mas como é que tu vai ficar rodando e pulando e gritando em todas as ocasiões? Já pensou tu no teu trabalho lá rodando, pulando, gritando e falando palavras inteligíveis? Já pensou tu na fila do banco? Aí, com a máscara no rosto ali por causa da pandemia, gritando, rodando e pulando e caindo e rolando no chão. Isso é orar no Espírito? Não.
Orar no Espírito em todas as ocasiões é estar conectado com Deus em todas as ocasiões. Orar no Espírito em todas as ocasiões é que muitas vezes você vai se ajoelhar para orar a Deus em Espírito. E muitas vezes não. Muitas vezes você não vai se ajoelhar. Muitas vezes você não vai parar no meio do teu trabalho, fechar os olhos, erguer as mãos e orar. Mas em Espírito, não com o teu corpo, mas com a tua mente, em Espírito você vai estar conectado a Deus orando. Não é uma ação mais do teu corpo se ajoelhando, sentando, erguendo as mãos, chorando, mas é você constantemente conectado com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo também diz à igreja de Tessalônica, assim como diz aí em Efésios, orem continuamente. Orem continuamente. Como que eu posso orar continuamente? Um versículo está ligado no outro, vocês perceberam? Como que no meu trabalho eu posso estar conversando com Deus, estar em comunhão, intimidade, oração é isso, estar em intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, se comunicar, conversar, falar com Deus, conversar que implica em você falar e ouvir também, né? Não só você falar, amém, e agora vai embora. Comunhão com Deus, perseverar em oração e orar continuamente no teu trabalho, na escola, na rua, na fila do banco, no mercado. Você pode estar em oração, você pode estar em comunhão com Deus, você pode estar falando com Deus em espírito. Em espírito. Vai chegar um momento com a sua família que você vai ali se reunir com a sua família e vocês vão orarem junto. Vai chegar um momento que na igreja vai ter ali o momento da oração e nós vamos orar junto. No teu quarto, no teu secreto, no teu momento a sós com Deus, você vai estar ali se prostrando, né, se retirando para estar orando ao Senhor. Mas nos outros momentos do nosso dia a dia, nós devemos estar perseverando em oração também. E nós podemos estar continuamente ligados ao Senhor, conversando com o Senhor. E olha só que bonito que é isso, né? Isso é maravilhoso, na verdade, na vida do cristão. Saber que no teu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar que você está, você pode se conectar com Deus. Nós que fomos justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Nós que estávamos separados do Senhor, agora em qualquer lugar, em qualquer momento eu posso falar com Deus. É um privilégio, uma graça que nós não merecemos. Por isso que a graça é o favor imerecido, porque nós não merecemos isso. Nós pecadores de lábios impuros, nós desleixados, nós que muitas vezes temos falhado, nós que muitas vezes temos buscado nossa alegria nos bens materiais, nós que muitas vezes temos murmurado em meio à tribulação, podemos ter essa terceira atitude de orar continuamente, de perseverar em oração. Deus nos dá o privilégio de qualquer momento, não é lá que nem os profetas de Baal lá. Você lembra que a gente estudou em Romanos isso daí? Ou se não me engano, numa das pregações eu citei isso daí. Os profetas de Baal estavam lá gritando para os seus deuses e Elias tirava a onda deles e falava assim, grita mais alto, que quem sabe o Deus de vocês saiu, ou quem sabe ele foi viajar, ou quem sabe está dormindo, ele não está escutando. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus verdadeiro, que em todo momento, em todos os lugares, nós podemos estar em espírito conectado com Ele. Nós podemos ter uma vida de oração, continuamente orando e clamando ao Senhor. E eu digo para vocês, eu tenho testemunho disso. O dia que nós, como cristãos, o dia que eu mais consigo ficar conectado com Deus é os melhores dias da minha vida. O melhor dia da vida de um cristão é o dia que ele consegue ficar continuamente em oração. Por isso precisamos da tribulação para ser contínuos, né? Para continuar, para dar continuidade no que nós começamos nas obras do Senhor. Nós precisamos para servir o Senhor. E nós precisamos estar conectados com o Senhor a todo momento. Eu me lembro, eu trabalhava antes de pastorear integralmente, eu trabalhava de pintor, então teve dias assim no meu trabalho que eu fiquei o dia inteiro escutando louvores no fundo do meu consciente, não escutando rádio, no fundo do meu consciente, e tem dias até hoje que acontece isso, no fundo da minha mente está tocando louvores. Eu fico conectado o dia inteiro com o Senhor, parece que você fica na verdade você está espiritualmente ligado no Senhor, então tudo é diferente ao teu redor. É difícil explicar porque parece que você está flutuando assim. Tudo que você vai fazer, você está flutuando, você está com a paz de Deus que excede todo entendimento. Você se alegra porque você está com os olhos fitos no Senhor. Você tem paciência, quando acontece alguma tribulação, alguma coisa errada, você é paciente. Você pode ali ficar inquieto para resolver aquela situação, mas você fica paciente no Senhor, não é algo que te tire essa paz, essa alegria, porque você está constantemente em oração com o Senhor. Por isso que as duas primeiras atitudes dependem dessa terceira. Porque se nós como cristãos estivermos continuamente ligados ao Senhor, tudo que nós fazemos é diferente. E eu não estou falando que a paz que eu falei, a paz de Deus, não é algo exterior, vai dar tudo certo. Tudo no meu trabalho vai dar certo. Não, parece que é o dia que dá tudo errado.
Parece que é o dia que mais tem tribulação e mais perseguição, mas você está continuamente em oração. Então você se alegra na esperança, você tem paciência na tribulação e você está perseverando ali para estar em comunhão com Deus, não em comunhão com o mundo, não nessas coisas do mundo passageiras, vãs, mas ligadas às coisas espirituais. Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo falando à igreja de Colosso, ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração consiste em agradecer a Deus, em se comunicar com Deus, fazer seus pedidos, as suas súplicas, mas agradecer a Deus. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Agradeçam pela graça de Deus, agradeça por... Olha só que interessante, quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos, nós podemos agradecer a Deus. Pai, obrigado pela alegria. Obrigado porque o Senhor é a minha alegria. Obrigado porque, de fato, eu tenho essa esperança que, independente das circunstâncias ao meu redor, eu sei que um dia estarei contigo. Obrigado, Pai, porque eu sei que essa paciência é espiritual. Eu sei que eu posso enfrentar as tribulações e perseguições, assim como eu já tomei soco na cabeça aí, mas não por causa de perseguição, por causa da minha vida antiga, e consegui ficar tranquilo. Porque não era eu agindo, mas o Espírito Santo agindo em mim, fazendo com que eu ficasse em paz. Fazendo com que eu fosse caluniado, que eu recebesse xingamentos e permanecesse em paz. Muitas vezes não consegui, mas às vezes consegui, sei que foi o Espírito Santo de Deus. Sei que é uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Romanos capítulo 8, versículos 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. João 14 fala sobre, Jesus está falando que Ele não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo para nos lembrar das suas palavras. Leiam João 14 em casa, depois vocês podem ler. Jesus falando, o Espírito Santo vai vir, vai ensinar vocês a todas as coisas, vão fazer vocês lembrar de todas as minhas palavras. Quando você olha para o mundo, quando você olha para as notícias, quando você olha e mantém os seus olhos fitos às coisas e às riquezas dessa terra, você esquece dessa alegria, você esquece dessa esperança, você esquece dessa paciência em meio às tribulações, porque você está focado nas coisas dessa terra. Mas quando você se lembra que Deus derramou o seu Espírito Santo em nós, derramou o seu amor em nós por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, quando você se lembra que o Espírito Santo faz morada em você e que você não precisa buscar Deus externamente, mas Deus habita em você, Deus habita dentro de nós, quando nós nos lembramos que é o Espírito Santo que nos auxilia até mesmo nas nossas orações, porque nem orar nós sabemos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e inexplicáveis. Qual é a tribulação? Qual é a pandemia, qual é a crise que pode fazer com que o cristão pereça nessa caminhada? Se é o Senhor que nos guarda, se é o Espírito Santo dele que habita em nós, que faz com que nós continuemos caminhando. Nós nos fortalecemos a cada momento em oração, a cada momento nós estamos perseverando. Se você perseverar comigo em oração, estarmos em comunhão com Deus, nós teremos uma igreja diferente. Qual é a maneira que a igreja pode passar por essa pandemia, por essa crise, continuando servindo ao Senhor, e passar por qualquer outra crise, pandemia, qualquer tribulação que virá pela frente, qualquer perseguição? É perseverando em oração. Como que nós podemos nos alegrar no Senhor? Tendo bons momentos de oração com o Senhor. Como nós podemos nos lembrar da esperança, das promessas de Deus? Nos colocando em oração com Deus, estando próximos do Senhor, que o Espírito Santo vai estar nos lembrando para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo e como será a nossa vida com o Senhor. A igreja sobreviveu a inúmeras perseguições. A igreja passou por crises, pandemias, a igreja passou por pragas, a igreja passou por genocídios, a igreja passou por coisas muito piores do que nós estamos passando agora, e a igreja não pereceu. A igreja até hoje, mais de 2000 anos, enfrentando governos, enfrentando crises, enfrentando outras religiões, passando pela história, permaneceu firme, não por causa da nossa atitude, mas por causa de Deus que nos guarda. E consecutivamente, então, nós temos atitudes porque o Espírito Santo se manifesta em nós. Não é agora, esta crise, essa pandemia, doença, não é leis que vão destruir a igreja. Não é nem uma crise, nem uma doença, nem uma pandemia, nada que ocorra nas nossas vidas, nada que ocorra no nosso exterior que vai fazer com que nós, verdadeiros cristãos, nascidos de novo, paramos ou sejamos impedidos de servir ao Senhor.
não importa o governo, não importam as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas vale obedecer a Deus do que ao homem. Mais vale obedecer ao Senhor do que ao homem. A igreja persistiu ao longo dos séculos e milênios na fé. Nós também persistiremos, nós também continuaremos servindo ao Senhor em meio a toda essa crise. Nós seremos pacientes, porque essa paciência vem do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, e é o amor de Deus que se manifesta em nossa vida. É Deus se manifestando em nós, é Deus agindo em nosso coração. E comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, agindo junto, caminhando junto, em uma só fé, em um só Espírito e um só Senhor, a igreja continuará prevalecendo e servindo ao Senhor. Como você, como eu, podemos servir ao Senhor em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, tendo essas 3 atitudes: se alegrando na esperança, sendo paciente em meio às tribulações e perseverando em oração, porque nós sabemos que Deus é fiel para nos guardar em cada momento das nossas vidas. João capítulo 10, versículo 27 até o versículo 30. João capítulo 10, versículo 27 ao 30 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Cristo nos deu a vida eterna, e nós jamais pereceremos. O texto continua dizendo assim: ninguém pode arrancar da minha mão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, e eu e o Pai somos um. Aquele que Cristo salvou, aquele que Cristo resgatou, aquele que Cristo prometeu, aquele que Cristo está guardando, jamais, jamais perecerá. Jamais alguém poderá, nem o pecado, nem a dor, nem a angústia, nem a tribulação, nem os demônios, nem principados e potestades, nada pode nos tirar da mão firme do Senhor, porque nós estamos firmes na mão dele, não porque nós seguramos na mão dele, mas porque ele segura a sua igreja, a sua noiva nas suas mãos. E a ele seja a honra e a glória para todo sempre. E amém.